No mesmo evento, Lula também afirmou que tranquiliza diariamente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a situação econômica do país. Ontem, o governo anunciou um bloqueio de cerca de 11 bilhões de reais, além de um contingenciamento de quase 4 bilhões no orçamento deste ano para o cumprimento do arcabouço fiscal. Os bloqueios serão publicados no relatório bimestral de receitas e despesas na próxima segunda-feira. Carla, agora começando contigo, né? O presidente falou que tranquiliza diariamente Haddad, o Haddad tranquiliza o presidente. Tostines vende mais porque é fresquinho, o fresquinho porque vende mais. Olha o merchan aqui gratuito, mas você entendeu o que quis dizer. Olha, já tivemos colegas que conhecem bem essa função do ministro da Fazenda, que escreveram livros aí dizendo que é o pior emprego do mundo, né? O ministro da Fazenda, o ministro da Fazenda tem uma árdua tarefa de dizer para o presidente, convencer o presidente de que é necessário fazer corte de gastos, que é necessário ter contingenciamento, e a gente sabe que o presidente Lula, se pudesse, não faria nada disso, porque não é o que vai de encontro ao que ele acredita. Ele quer mais investimento, ele quer investir na área social, ele acha que o dinheiro precisa chegar na ponta, e aí essa relação é realmente muito complicada. O ministro Fernando Haddad, até eu estava conversando com uma fonte hoje, estava me contando que o ministro Fernando Haddad ele tem adotado uma tática aí com o presidente Lula também. Ele tem ido com folhinhas, desenhos, né, para explicar para o presidente, bem ali no beabá, olha, presidente, aqui, essa área, aquilo, para tentar mostrar e convencer o presidente do que está sendo avaliado e estudado pela equipe econômica, que tem todo, obviamente, um respaldo técnico para fazer isso. Agora, é uma missão difícil, o Lula vai tranquilizar o Haddad aí também se a gente for pensar, né? O Haddad passou essa semana inteira sendo alvo de memes aí, de todos os tipos, sem sentido alguns, outros que aí tudo bem, a gente acha engraçado alguns, outros não fazem, né? Essa coisa meio maluca. E o que a gente até já comentou aqui, acho que essa semana, a equipe econômica falou, eu perguntando para alguns, mas e os memes? Carla, não dá para pensar nos memes agora. A gente tem um problema enorme aqui para resolver. Então, assim, é uma missão difícil. Segunda-feira tem o relatório de despesas e receitas do governo, que daí a gente vai conhecer melhor que áreas vão sofrer esses contingenciamentos ou cortes, né? E aí, o presidente tem que fazer um afago mesmo no Haddad, porque está trabalhando e vai trabalhar esse final de semana, provavelmente, ministro da Fazenda, viu, Sá? Eu também vou, inclusive, porque eu estou de plantão. Kennedy, Ô, saca, cara, quando eu escuto essa história de que ministro da Fazenda é o pior emprego do mundo, eu me lembro que sim, é o pior emprego do mundo, mas quem tá lá não quer largar o osso, né? O Palocci tentou ficar até o último momento, o Guido também, o Malan ficou 8 anos, o Serra quis muito ser ministro da Fazenda do Fernando Henrique e não conseguiu, uma posição muito desejada. Essa fala do Lula é uma forma de prestigiar o Haddad, né? Falar que o Haddad está forte. Digo para ele se tranquilizar, porque o ministro da Fazenda é aquele que está preocupado com a economia que vai dar tudo certo. Agora, o Lula, ele próprio cria muito ruído para a política econômica, ele tinha que pesar isso melhor. Eu acho que ele está muito correto quando ele faz um debate sobre o grau da taxa básica de juros, se ela está num patamar muito alto mesmo, porque ela prejudica a economia, ela é uma despesa alta do governo. A gente não trata o gasto que a gente tem para rolar a dívida pública como gasto, como despesa. Parece que isso é uma obrigação divina que a gente tem com o mercado e que isso não sai do bolso de todos os brasileiros. Então é importante debater se a taxa de juros, um ponto a mais, um ponto a menos, 2 pontos a mais, 2 pontos a menos, se isso tem uma influência grande na economia. E tem nas despesas do governo. Agora, a forma de fazer esse debate, me parece que o Lula dá umas escorregadas, porque quando você, na forma, você erra e enfraquece o ministro da Fazenda, você está enfraquecendo a si mesmo, né? Não é correto, não é bom, não é, para nenhum presidente enfraquecer o próprio ministro da Fazenda. Quando o ministro da Fazenda se enfraquece, é a hora que você tem de trocá-lo. Então, o Haddad é um ministro da Fazenda forte, está prestigiado pelo Lula, tem ganhado, tem levado, conquistado a maior parte das batalhas que ele trava agora. É isso, ele é o ministro da Fazenda, o Lula é o presidente da República. É legítimo ele querer ser convencido da necessidade de fazer um bloqueio de 15 bilhões, né, discutir e falar, como disse na entrevista para vocês, olha, não vou mexer na correção do salário mínimo para o BPC nem para os aposentados, eu não vou reduzir os pisos constitucionais de educação e saúde, porque no fundo é um debate, você sabe disso muito bem, Carla, você cobre aqui em Brasília, a gente vê no fundo é uma briga pelo orçamento, né? O Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco falam em rigor fiscal, mas as emendas parlamentares têm quase 45 bilhões de reais. É despesa, né? Por que não contribui também para
para o contingenciamento, terá que contribuir, né? É importante também contingenciar. Então, acho que o Lula, no conteúdo, está muito correto, acho que a visão dele está certa, mas ele poderia, na forma, criar menos ruído. Isso ajudaria, inclusive, a melhorar mais rapidamente a economia e fortalecer o Haddad. Um Haddad forte é um Lula forte. Lula forte é um Haddad forte. Ô Kennedy, dentro do que você falou agora, a gente está tendo, bem, junto, na hora que o governo falou, né, começou a circular a informação sobre os 11 bilhões, mais os 4 bilhões, aí começaram muita gente, muitas carpideiras do mercado começaram a falar, chorar e falar, não, não basta, o que tem que acontecer é que temos que desvincular educação e saúde. Né? Ou seja, desvincular a educação e saúde do orçamento, não dar o mínimo constitucional, começou aquela coisa de novo, fazer circular. E você acha que isso, na verdade, vai acabar surtindo efeito, ou você acha que o presidente realmente, nessa parte da desvinculação dos orçamentos de educação e saúde, ele não vai mexer, ele vai manter aquilo do jeito que é hoje? A apuração que eu tenho hoje é muito firme no sentido de que o Lula não vai mexer nesses pisos constitucionais de educação e saúde. Para uma ala do PT, seria melhor, inclusive, mudar a regra do arcabouço fiscal. Já foi mudado o teto, já foi mudado o arcabouço fiscal. Entender a importância dos gastos que a gente tem que fazer em educação e saúde. A gente entende que isso comprime despesas, que tem uma regra do arcabouço fiscal que foi proposta pelo próprio governo do Lula, pelo governo do Haddad, mas se depender do mercado, né, assim, em Marte a inflação é zero, na Lua também, né, não tem pessoas lá, não tem crise fiscal em Marte, nem na Lua, não tem vida, né? Enfim, a economia lida com as vidas humanas. O Lula está tentando administrar, e é difícil, ele tem que se equilibrar entre várias posições, por isso que eu acho que ele tem que medir bem as palavras dele quando ele fala de economia, porque ele conseguiria um efeito melhor com outro discurso, e atingiria exatamente os objetivos que ele quer atingir, porque em última instância, a decisão final é dele. A decisão final é dele sobre o grau do bloqueio, se vai cumprir a meta de déficit zero, se vai ser 0,1, 0,2, o que para um país não faz tanta diferença assim também. O mercado sabe disso, né? Se você tiver a sinalização correta, que você está perseguindo um déficit zero, um déficit cada vez menor e melhor, isso é o que importa, né? Então, esse debate vai ser sempre assim, Sakamoto Takala conhece muito bem. A briga aqui em Brasília é pelos recursos públicos, é pelo orçamento. E aí os mais ricos, os mais poderosos, os empresários, eles têm muito mais meios de fazer valer os seus pleitos do que os mais pobres. Aí eu acho importante e legal que o Lula defenda os mais pobres, que é coerente com a história dele. Ele chegou na presidência da República para isso, não chegou para fazer o contrário.